Como reduzir o risco com fundos imobiliários? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo dia e aí vocês podem participar da gravação. Como reduzir o risco de fundos imobiliários? Sim, é possível fazer isso, tá? Embora dentro da renda variável eles já sejam ativos mais moderados, é possível a gente conseguir trabalhar com eles de uma forma ainda mais segura, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Eu acho legal começar falando rápido o que são fundos imobiliários. Eles são fundos de investimento que investem majoritariamente em empreendimentos imobiliários, tá? Então é basicamente isso. Você tem fundos de investimento que investem em vários tipos de coisa e aí esses que investem basicamente no ramo imobiliário acabaram sendo separados, né, numa categoria diferente, que são os fundos imobiliários. Como eles rendem? Basicamente de duas formas diferentes. Primeira, através de proventos, né, que são os benefícios que o fundo vai pagar ao cotista, que no caso dos fundos imobiliários, na maioria dos casos são os aluguéis que os imóveis dos fundos pagam para a administração e a administração distribui ali entre os cotistas. E o ganho de capital. Então você compra uma cota de um fundo, você é dono daquele pequeno percentual de todos os fundos que o imóvel possui, né, caso seja um fundo imobiliário de tijolo, né, que é esse que possui os imóveis físicos. E aí, conforme tem uma valorização naquele fundo, né, no patrimônio dele como um todo, aquilo reflete na cota e você tem esse ganho de capital também. Então você pode comprar uma cota lá por R$120, por exemplo, aí naquele ano a cota vai lá e te paga 6% ao ano, de repente te paga ali, sei lá, algo em torno de 7,20, exatamente, não sei, lembro exatamente quanto é que vai dar, não sei exatamente quanto vai dar, você recebe lá aquele dinheiro e você ainda ganha um dinheiro com a valorização do fundo, tá? Então se aquele fundo de R$120 de repente vira R$130, você vai ganhar também vai ter esse ganho de capital, tá certo? Bom, galera, então tem uma coisa bem interessante que difere um pouco a precificação dos fundos para a precificação das ações, tá? Olha aí, pessoal, a gente está com uma presença ilustre, a Carol Dias participando aí da live. Mandei um alô aí para ela. E aí, Carol? Bom, galera, então vamos lá. A precificação dos fundos imobiliários funciona de uma forma um pouco diferente, tá, da precificação das ações. As ações são um pouco mais voláteis porque para você precificar uma empresa acaba sendo um pouco mais subjetivo, tá? Porque uma empresa nem sempre o patrimônio da empresa vai ser o que a empresa vale, porque a empresa existe também uma expectativa, né, de crescimento de lucros futuros, uma expectativa de crescimento do setor. Então, tem várias coisas que acabam fazendo com que a precificação de ações seja um pouco mais complicada, um pouco mais volátil do que a precificação de fundos imobiliários, tá certo? Então, eles ficam um pouco mais fáceis da gente precificar, porque é basicamente o patrimônio dele. Você sabe mais ou menos o valor de metro quadrado de imóveis, você tem ali um valuation um pouco mais preciso e o preço não oscila tanto assim quanto o de ações. Então isso acaba sendo um fato bem interessante, né? Algo que facilita a análise e precificação aí dos fundos imobiliários. E a gente também tem tipos diferentes de fundos imobiliários. Você tem basicamente 4 tipos, tá? Isso aqui não é uma regra acadêmica, acabou sendo uma convenção que a gente faz aí no mercado, que você divide eles em fundos de tijolo, que são os fundos que têm os imóveis, né, próprios, né, o que tem lá o galpão logístico, os escritórios, que alugam aquilo lá para empresas e as empresas pagam o aluguel daqueles fundos. Você tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, né, que são aqueles que resolvem construir um projeto do zero e depois vender aquele projeto e aí dar o lucro dessa venda lá para os cotistas, né? Esses aqui não são tão indicados para iniciantes porque eles são mais complexos, né, tem muito mais risco atrelado. Você tem os fundos de papel, que são aqueles que investem majoritariamente em títulos de renda fixa lastreados no setor imobiliário, por exemplo, LCIs, CRIs. Então, são fundos que não têm imóveis, não têm praticamente imóveis, né? Eles podem até ter, mas eles têm majoritariamente papéis, títulos de renda fixa lastreados no setor imobiliário. E você tem os fundos de fundos, né? Os FOFs, né? Para quem tem aí FOFs, eles são fundos que investem em cotas de outros fundos, tá? Então são basicamente esses 4 tipos. E obviamente, né, como a gente está falando aqui de reduzir risco, existem os tipos que são mais arriscados e os que são menos arriscados. Então, basicamente, para quem está começando e quer reduzir bastante o seu risco com fundos imobiliários, eu acho que são 2 tipos principais que a gente trabalha. O primeiro são os fundos de fundos, tá? Porque quando você compra um fundo imobiliário que tem cota de vários outros fundos,
automaticamente você acabou de dificultar muito uma situação na qual você vai ficar dependendo de um inquilino só, de um imóvel só, de uma gestão só de fundo, porque aquele fundo tem vários outros fundos. E cada um desses fundos vai ter imóveis, vai ter títulos, então você está muito diversificado, tá? Então um fundo de fundo ele acaba sendo um tipo de ativo dentro dos fundos imobiliários interessante para quem é investidor iniciante começar, tá? Então acaba sendo um tipo de título que quando a gente coloca na nossa carteira, obviamente diversificando, né? Nunca ter só um, ele já reduz bastante o nosso risco. Mas agora eu quero falar dos fundos de tijolo, que é o segundo tipo que eu acho que para iniciantes ele é mais indicado não só por ser mais fácil de entender, né, como porque a gente consegue analisar algumas coisas nele de forma relativamente simples que reduzem bastante o nosso risco. E é disso que eu quero falar agora, tá? Então, dentro dos fundos de tijolo, que são esses que têm os imóveis físicos e que alugam os imóveis físicos e distribuem os aluguéis aí para os cotistas, como a gente faz para reduzir o risco? Basicamente, a gente primeiro, o ideal é nós termos fundos que a gente chama de multi-imóveis, tá? Então são fundos que têm vários imóveis. No meu critério para escolher, eu procuro fundos que tenham mais de 8, mais de 10 imóveis, tá? E de preferência em localizações diferentes, em cidades diferentes, porque assim você está diluindo muito o seu risco. Você não está com, às vezes, um fundo monoimóvel, né, que a gente fala. Teve lá o Torre Almirante, por exemplo, que era um fundo monoimóvel e monoinquilino, né? Ou seja, quando o inquilino saiu do fundo, o fundo foi para o saco, né? Está acontecendo agora com o XP Macaé também essa situação, tá? Então, quando você tem um fundo multi-imóveis, então se acontecer algum problema com um imóvel específico, lá não vai impactar o fundo inteiro. O fundo tem vários outros imóveis. E isso acaba puxando também a questão dos multi-inquilinos, tá? O ideal é que você não tenha um fundo que todos os imóveis do fundo tenham um inquilino só. Porque aí você está totalmente concentrado, né? Seu risco está concentrado naquele inquilino. Então, o que iniciantes ou pessoas que querem reduzir o seu risco com fundos imobiliários devem fugir é de fundos imobiliários monoinquilino e monoimóveis. Aí você está concentradaço o seu risco, tá? Se der algum problema com o imóvel, você vai impactar ali 100%, né, do seu ativo. E se o inquilino também resolver sair daquele imóvel, complicou mais ainda, que é o que eu falei para vocês que está acontecendo lá com o XP Macaé, tá? Que aí a Petrobras inquilino saiu agora em janeiro e o fundo está lá vazio, sem inquilino e vai ficar sem renda, né? E só tem aquele imóvel, então complica muito a situação. Então, quando você tem fundos multi-imóveis e multi-inquilinos, você minimiza muito o seu risco, tá? Então, evitem, se vocês querem reduzir o risco de vocês na carteira de fundos imobiliários, investir em fundos que tenham poucos imóveis e poucos inquilinos, tá? A não ser que você já tenha estudado mais a fundo, você saiba fazer uma análise mais aprofundada, aí beleza, aí cada um corre o risco que quer. Mas aqui a gente está falando de redução de risco. Outra coisa, diversifiquem setores, tá, pessoal? Tem gente que se empolga, nossa, o setor de shopping está crescendo, vou comprar só setor de shopping. Aí acontece que nem aconteceu agora aí a quarentena e os fundos de shopping ficaram sem renda porque fecharam, entendeu? Agora se você tinha de shopping, tinha de logística, tinha industrial, laje corporativa, fundo de papel, sei lá o que, você diversificou não só entre setores, né, nos fundos de tijolo, como você até diversificou entre outros tipos de fundo imobiliário, tá? Mas dentro dos de tijolo, o ideal é que você diversifique em setores. Você tenha galpão logístico, tenha industrial, tenha laje corporativa, tenha shopping, enfim, porque aí é uma forma de que nenhuma crise em setor específico também vai impactar toda a sua carteira, tá? Outra coisa interessante, nos fundos imobiliários o preço ele é muito mais sensível do que ações, não no sentido de variação, mas no sentido de nós levarmos ele em consideração na hora de comprar. Porque como eu falei para vocês, nas ações, o preço que compõe ali a cotação, ele é muito subjetivo. Tem uma parte que é o patrimônio da empresa, né? O estoque, os imóveis, sei lá, o que ela tem de bens, mas tem aquela parte que é totalmente especulativa, que é tipo assim, pô, a empresa é desse tamanhinho, pode ser que ela cresça, está ganhando mercado, então todo mundo aceita pagar mais caro nela esperando que ela cresça muito no futuro. Em fundos imobiliários isso não acontece. Por quê? Fundos imobiliários não podem pegar dívida para crescer, eles são obrigados a distribuir quase todo o lucro dele em forma de proventos para os acionistas. Então não vai acontecer um crescimento exacerbado, assim, nossa, eu comprei um fundo aqui de R$100 e passou um ano e está valendo agora R$10.000. Isso pode acontecer com uma ação, com um fundo imobiliário é quase impossível. A forma que ele tem para crescer é basicamente emitindo novas cotas, porque ele não pode tomar dívida, tá? E também não pode usar o próprio lucro para se reinvestir. Então, o crescimento dele é muito assim a valorização natural dos imóveis, tá? Então, é por isso que a precificação dele tende a ficar ali próximo do preço
do patrimônio do imóvel. E tem um indicador importante para a gente ver isso, que é o PVP, né? Que é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, né? Embora não seja ação, ele fala, né? P/VPA, ou PVP, enfim. Então, esse indicador, se ele tiver como 1, significa que o preço da cotação daquela cota, né, do fundo está valendo exatamente o patrimônio que ela representa. Se tiver 1,5, significa que está valendo 50% a mais do que o preço do patrimônio. Se tiver 0,5, significa que está valendo 50% a menos. Ou seja, está sendo vendida aí com desconto, vai. Mas sempre lembrem que essa história, galera, de caro e de desconto, ela também está num contexto, tá? O fato de um fundo imobiliário às vezes estar um pouco mais caro, está ali com PVP 1,3, 1,4, não é necessariamente que ele está caro. Às vezes é porque é um fundo muito bom mesmo, tá? Que está com ótimas perspectivas futuras e os investidores estão aceitando pagar um pouco mais caro nele de tão bom que ele é. Assim como um que está muito barato, está ali com PVP 0,6, não é necessariamente uma oportunidade, vou comprar. Pode ser que ele esteja passando por algum problema sério. Então é sempre um ponto de atenção, mas a gente quer evitar estar muito descolado ali do 1, tá? Normalmente a gente, quando vai comprar fundos imobiliários, a gente busca que eles estejam ali com o PVP de, sei lá, 1,2, 1,3. É muito relativo, você sempre vai comparar com os pares deles, né, outros fundos similares, mas é só para dar uma referência para vocês, porque quando não dá referência, o cara não sabe se é 3, se é 10, se é 1,5, se é 0,2. Normalmente fica oscilando ali perto do 1 e a gente busca ali 1,2, 1,1, mas como eu falei para vocês, olhem o histórico do próprio fundo e olhem também os similares, para vocês verem se dentro daquele setor, dentro de fundos parecidos, ele tá com preço ali aceitável, tá? E uma outra coisa que eu também evito é comprar fundos imobiliários que acabaram de fazer a IPO, tá? É a mesma coisa com ações. Por quê? Você ainda não conhece a gestão, você ainda não conhece o histórico do fundo, você não vai ter uma base consistente para você analisar e dizer assim, nossa, esse fundo já tem vários anos entregando um excelente resultado para o cotista. Não, é um fundo novo. Então, tudo que é novo, que não tem dados históricos para a gente analisar, acaba trazendo mais risco, tá? Para mim, essa regra vale para fundos imobiliários e também vale para ações. Se você quer reduzir o seu risco, também busque fundos ou ações que já tenham um histórico que você consiga analisar, que você consiga olhar e dizer assim, pô, excelente histórico, renda consistente, gestão boa, os imóveis bons, então você já minimiza muito o seu risco, tá? Então, galera, quem está começando, quem quer reduzir risco, eu sugiro duas situações. Primeira, fundos de fundos, né? Porque só por ser um fundo de fundo você já reduz muito seu risco. Óbvio que você vai tentar aprender ali como analisar fundo de fundo, tentar não pegar algum que tenha uma taxa muito alta ali de administração, né? Para não corroer muito seu patrimônio, mas é uma opção boa porque dificilmente vai acontecer alguma coisa que vai impactar lá, você vai ficar sem renda no fundo. E a segunda coisa é fundos de tijolo, você procura fundos que sejam multimóveis e multi-inquilinos. Tá? Eu não cheguei a falar de contratos aqui, mas também se tiver contratos atípicos, melhor ainda, que são contratos que se o locatário quiser sair do imóvel, né, o inquilino quiser sair, ele é obrigado a pagar todos os aluguéis restantes, então também é uma bela de uma proteção ali para o cotista. Tá? Você tem que diversificar em setores, então tenha lá de shopping, tenha galpão logístico, laje corporativa, enfim, diversifica em setores também. Evite comprar se o PVP estiver muito descolado, né, que é o preço do fundo, então sempre analise isso, né, veja o histórico lá do PVP, veja os pares, veja se está num momento ali que está mais caro, está mais barato, está ok, porque isso vai fazer diferença também, tá, se você comprar um fundo muito caro, por exemplo, e evite fundos imobiliários com IPO muito recente, o fundo acabou de surgir, porque é assim, né, galera, o fundo acaba de surgir e tem um marketing, né, começa o burburinho, a galera fica, já viu o fundo tal, que acabou de lançar, o fundo vai fazer isso, vai fazer aquilo, acho que eu vou comprar, não sei o que. Galera, na hora de vender é tudo maravilha, é tudo sonho, tá? Entendeu? Então eu acho que para quem não é expert, né, quem não é analista, especialista em fundo, é muito fácil você ser enganado por lero-lero de venda, entendeu? Então eu acho que se você está querendo efetivamente reduzir o seu risco, reduzir a quantidade de decisões ruins que você vai tomar e que vão impactar ali na sua rentabilidade futura, coloque as probabilidades a seu favor. Pega um fundo que já tem ali um histórico, que já está entregando resultado há algum tempo, que aí você consegue ter um pouco mais de segurança, tá? Galera, mandem sugestões de conteúdo lá no direct. Quando vocês verem meu conteúdo passando, deem um likezinho lá, deixem um comentário para dar uma motivada aí também, né, para fazer o conteúdo chegar mais longe. E a gente mantém esse bate-papo nosso aí todo dia. Amanhã a gente continua com algum outro tema aí. Boa noite, galera. Bom domingo e bom início de semana aí para vocês. Amanhã a gente conversa mais. Valeu!